Estamos iniciando mais um programa Graça Lemos. E o nosso entrevistado, de hoje é o Padre Túlio. O Padre Túlio é da paróquia de Santo Antônio de Pádua. E nós estamos próximos a comemorarmos o dia de Santo Antônio. Padre Túlio, nós estamos aqui hoje para essa entrevista, para que o senhor fale, com aquelas pessoas que nos assistem e conte um pouquinho da vida desse santo, que é o Santo Antônio. Primeiramente, eu agradeço o convite de poder participar do seu programa através dessa entrevista. A vida de Santo Antônio é uma vida muito bela, por isso que tem cada vez mais cativado tantas e tantas pessoas, principalmente da nossa cidade de Barretos. Na verdade, Santo Antônio de Pádua, o nome dele verdadeiro era Fernando de Bulhões. Ele era de uma família abastada. E já aos seus 15 anos, ele sentiu um desejo ardente de se ingressar na vida religiosa. E assim ele deixou todo o luxo que a sua família o dava, o permitia, para ir morar nos mosteiros e fazer parte de uma família franciscana. Então lá ele começou assim a experienciar cada vez mais a presença de Deus em sua vida. E ele era uma pessoa muito dedicada nos seus estudos. E durante 8 anos ele viveu muito dentro das bibliotecas, buscando cada vez mais conhecer a teologia dogmática, todos os estudos da nossa igreja, dos santos já existentes. E assim ele conseguiu ter para si um conhecimento maior da doutrina de Deus e também para a sua vivência em particular. Ele era considerado um dos grandes pregadores, Santo Antônio de Pádua. Ele falava com muita propriedade e convertia muitas e muitas pessoas. Ele foi colocado durante um período de sua vida para ir falar com os hereges, para converter as pessoas. E é aí que tem o milagre dos peixes, Santo Antônio proclamando a palavra de Deus, falando com as pessoas sobre esse Deus verdadeiro, sobre esse Jesus que veio para nos salvar. Naquele momento os hereges viraram as costas para ele, falando, não nos interessa o que o senhor tem para falar, é tudo heresia. E naquele momento Santo Antônio, meio que nervoso, pegou e se virou para o mar e começou a falar com os peixes, falando, olha, se essas pessoas que estão aqui não são capazes de ouvir a tua palavra, a palavra de Deus, esses animais que aqui estão ouvirão. E nisso os peixes começaram a sobrenadar e ficaram como com as cabeças para fora. E nesse momento muitos hereges converteram seu coração, converteram para o cristianismo. Então esse é colocado como um dos primeiros milagres de Santo Antônio de Pádua. Depois Santo Antônio, ele também é conhecido o santo do pão, O pão de Santo Antônio. Quem nunca ouviu falar do pão de Santo Antônio? O pão de Santo Antônio é uma tradição que vem de uma história que o Santo Antônio ele era muito voltado, Graça, para a questão social dos pobres. Então ele tinha um comprometimento, ele tirava de dentro do convento dele, às vezes os alimentos para dar para os pobres, mas ele fazia isso às vezes escondido, para que ninguém soubesse, para que ele não fosse às vezes castigado por isso, E num desses dias, o Santo Antônio foi lá e pegou os pães que serviria no jantar e levou para uma família carente. E o padeiro, o frade que estava na cozinha naquele dia, ele quando chegou na cozinha não tinha mais pão. E como que os freis iriam comer? Aí ele foi correndo falar pro Antônio, falou assim, os pães sumiram, alguém roubou os nossos pães, e agora? E nisso Santo Antônio virou para ele e falou assim, calma, volte para a cozinha e olhe novamente. E quando ele voltou para a cozinha e olhou novamente, os pães estavam todos lá. E não somente os pães, tinha uma quantidade muito maior que pôde ser também distribuído para os pobres. Então, por isso que nós temos o pão de Santo Antônio. No dia de Santo Antônio, nós damos a bênção para os pães, que vem assim, é um pedido de fartura
para a nossa vida. Tem gente que pega o pãozinho, coloca na lata de arroz, mas o mais especial é que quando você vem para a missa de Santo Antônio, você sempre traga um pão a mais, que é o pão da partilha, que é o pão que você vai levar para quem precisa. Então, nesses pequenos gestos, Santo Antônio tem assim ensinado muitas e muitas coisas para todos nós. E também tem o caso que o Santo Antônio é o santo casamenteiro, né? As pessoas vêm até o Santo Antônio pedir para encontrar a pessoa que ela considera para morar para a vida toda, né? Para contrair um matrimônio. Então, da onde que vem essa história de Santo Antônio casamenteiro? É que assim, eu falo, a vida de Santo Antônio foi para os mais humildes, foi voltado para os mais necessitados. E naquela época, a mulher, ela tinha que pagar o dote para ter assim a condição de se casar. Se a mulher tivesse condições financeiras muito precárias e não tivesse condição de pagar um dote e não tivesse condição ainda de fazer o seu enxoval, ela dificilmente se casaria, ficaria às vezes titia para a vida toda, né? E aí o que aconteceu? O Santo Antônio, ele começou a ajudar algumas mulheres com o dote e também com o enxoval. Então conta-se que tinha uma mulher que há muito tempo esperava arrumar a pessoa, e Santo Antônio foi lá e proveu esse dote e o enxoval, e a partir daquele momento ela conseguiu se casar. Então por isso que as mulheres, elas sempre recorrem ao santo casamenteiro, né? Ao Santo Antônio. Até tem um caso que uma moça que até estudou comigo aqui em Barretos, e ela veio me contar que ela fazia assim um tempo que ela estava sozinha e ela estava muito triste, que ela não encontrava um namorado. Aí ela falou o seguinte, ela conversando com uma amiga dela, né? A amiga dela falou assim, faz assim, vai lá na igreja do Santo Antônio, lá no Cristiano, e faça uma oração para o Santo Antônio. Peça firmemente um namorado. E ela falou que ela veio aqui na igreja, aqui no Cristiano, e fez a oração e pediu. Naquela semana, ela encontrou uma pessoa. Eu não vou falar o nome, que eu não sei se ela vai me permitir, tá? Mas ela está já namorando mais de 3 anos, e ela falou que ela vai se casar nessa igreja, porque foi aqui que ela recebeu a graça da pessoa que ela estava procurando. De ter encontrado o seu namorado, a sua cara metade, né? Como costuma o povo dizer. Ô padre, e uma questão, né, que a vida dos santos, você contando a maravilha da vida de Santo Antônio, a importância de conhecermos a vida dos santos, porque o santo não é Deus, não é Jesus Cristo, mas procurou caminhar como Jesus Cristo, né, tendo uma vida preferencialmente dedicada aos mais pobres, aos mais humildes, aos mais simples. Então, assim, às vezes as pessoas têm uma certa limitação, uma dificuldade de aceitar a santidade, né? Mas todos nós somos chamados a ser santos através de Jesus Cristo. Jesus mesmo disse, sede santos como eu sou santo, sede santos como o vosso Pai é santo, buscai a santidade para a sua vida. E assim, a Igreja Católica, ela elege algumas pessoas que durante toda a sua história de vida fizeram a opção preferencial pela igreja e a opção preferencial pelos pobres, que seja através da oração, seja através da caridade, entendeu? Então essas pessoas conseguiram chegar à santidade graças a um trabalho interno que é fruto de uma convivência muito grande com Deus, porque sem oração nós não conseguimos isso, sem esse contato com esse Deus verdadeiro, com esse Deus que é presente, não aquele Deus distante que às vezes nós só rezamos com orações prontas, mas aquele Deus que nós sentimos a presença no nosso coração. Então, graças a essas pessoas, graças a esses atos, elas conseguiram chegar à santidade. Mas para quê? Para ser elas que vão nos dar os milagres? Não.
A gente não pode dizer que santo faz milagre, mas os santos são os intercessores de todos os milagres. Quando nós olhamos para a vida de um santo, Graça, nós estamos olhando para ela e vendo todo o testemunho, todo o modelo de vida, para quê? Para que nós também, na nossa caminhada de vida, possamos imitá-lo. Santo Antônio foi um homem como qualquer outro homem, mas na sua dignidade de vida buscou sim fazer opção preferencial pelos pobres, buscou sim fazer opção preferencial pela igreja, deixando assim de ter uma vida assim com todo luxo, com todo o e graças a isso foi canonizado santo. É um santo, um exemplo para todos nós. Então, nós como católicos, nós não devemos adorar santo, nós não devemos assim pensar que ele que faz o milagre, mas sim devemos olhar os nossos santos com veneração. Às vezes tem pessoas que falam, mas é proibido ter imagem, está lá na palavra de Deus. Mas se nós carregamos imagem, às vezes, do nosso pai, da nossa mãe na carteira, do filho, da filha, não deixou de ser uma imagem, não é? E aquela imagem faz o quê? Remete a uma lembrança, né? Remete a lembrança daquela pessoa física, entendeu? Para quê? Para que nós possamos reviver aquele amor, aquele sentimento. Quando olhamos para a imagem de Santo Antônio, ele que carrega nos braços Jesus, nós devemos remeter assim a imagem de um homem puro, que buscou na sua vida servir a Deus. E às vezes eu esqueci também de falar. Padre, e você está falando mesmo dessa lembrança de remeter, né? De nos fazer lembrar, de sentirmos mais próximos de Deus. E para continuar falando um pouquinho mais e você continuar falando sobre a história de Santo Antônio, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já.